sejam todos bem-vindos à aula amostra, né, a aula teste, a aula amostra do curso Preparação. Eu sou o professor Johnny, professor de Física, e o tema que eu escolhi para a aula de hoje é a lei de Coulomb, tá? Ok. Antes de entrar exatamente no tema da lei de Coulomb, eu acho que é interessante, né, a gente comentar alguns conceitos já estabelecidos, tá? Nada do que eu vou comentar aqui é algo muito extraordinário. Então, para começar, eu vou falar aqui do princípio de atração e repulsão. O que diz esse princípio? Diz que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. É aquela velha história lá dos opostos se atraem, certo? Então você pode observar aqui por essa figura que eu tenho cargas positivas repelindo cargas positivas, cargas negativas repelindo cargas negativas, mas quando eu tenho uma positiva e uma negativa, existe aqui uma atração. Esta repulsão e esta atração, né, elas ocorrem por meio do quê? Por meio de um conceito chamado força, né? Aquela velha história lá da força lá da mecânica, né? Você empurrar, você puxar e tal. Aqui também existe esse conceito de força, né? Só que é uma força aplicada entre cargas elétricas, tá bom? Então, eu digo o seguinte, não basta a gente saber que cargas se repelem ou cargas se atraem. É importante, para a gente desenvolver um estudo sólido, né, representar esse conceito de atração e repulsão por meio de equações matemáticas. Tá? Até estou colocando aqui essa frase que na física, para um conceito ser levado a sério, ser um conceito sólido, é importante que ele seja representado matematicamente. Então, quem fez esse trabalho de encontrar uma equação para representar essa força de atração e repulsão foi o físico francês Charles Coulomb, né? Ele realizou experimentos a partir de 1784, utilizando a chamada balança de torção. Então, nessa balança de torção, ele consegue, utilizando esse fio aqui e um halter suspenso por esse fio, relacionar a distância entre cargas, ou seja, ele pode carregar essas esferas, né, com certos valores de carga, relacionar a distância entre as esferas com a força que é aplicada. Tá? Então, explicando brevemente, ele carrega essas duas esferas. Se as esferas tiverem tamanhos iguais, você vai ter uma igual distribuição de cargas entre elas, certo? Então, são cargas de mesmo sinal, vai haver uma repulsão. Então, na repulsão, esse halter ele vai ser deslocado por um certo ângulo nessa escala milimétrica, e esse ângulo está associado a uma força que vai surgir nesse fio, né, devido a justamente a essa torção que vai acontecer pelo movimento do halter, tá? Então ele consegue determinar a força, medir a distância e encontrar uma relação entre força, distância e cargas. E é justamente essa relação que a gente chama de lei de Coulomb, tá? Então olha só, dos fenômenos observados por Coulomb, nós encontramos o seguinte: é, a carga Q1 ela aplica sobre a carga Q2 uma força de repulsão, nesse caso, né, são cargas aqui de mesmo sinal, e essa força ela tem uma direção bem definida, essa direção é a linha que liga as duas cargas, o mesmo vale aqui no caso da atração, quando são sinais diferentes, tem uma direção bem definida. O módulo da força aplicada por 1 sobre 2 é igual ao módulo da força aplicada por 2 sobre 1. Isso é importante, isso vem lá da terceira lei de Newton, né, ação e reação, né? Além disso, os sentidos das forças são opostos, né? Em ambos os casos são opostos. Mas o que é mais interessante disso tudo é o seguinte: se eu simplesmente mantiver o módulo dessa carga, né, e só trocar o sinal, digamos que aqui eu tenha 2 coulombs e aqui eu tenha menos 2 coulombs de carga, a força que vai surgir nesse caso de atração vai ser em módulo igual à força de repulsão. O que significa o quê? Significa que a intensidade dessa força independe do sinal da carga, né? Então, o módulo da força aplicada sobre 1 por 2, né, acaba sendo igual, pela terceira lei de Newton, né, o módulo da força aplicada sobre 2 por 1, eu estou chamando essa força de F, né? E essa força F, essa intensidade, ela é justamente o que é fornecida pela lei de Coulomb, por essa equação aqui. Então a lei de Coulomb diz o seguinte, que a intensidade da força
de atração ou repulsão entre duas cargas, ela é diretamente proporcional ao módulo do produto entre as cargas, ou seja, não vai interessar aqui o sinal, por isso estou usando aqui a barrinha de módulo, né, o valor sem sinal, e vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas. Isso, pessoal, é o que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Por que que isso é tão importante? Por que que essa dependência com o inverso do quadrado da distância é tão importante? Porque 100 anos antes, quando Isaac Newton publicou a sua mecânica, na sua obra mais famosa, que são os princípios matemáticos, né, ele descreveu a gravitação universal, ou seja, a força que existe entre quaisquer dois corpos com massas, né? Ele dizia que esta força era proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, imagine só qual foi a surpresa do Coulomb quando ele foi fazer a medida e ele encontrou essa dependência com o inverso do quadrado, né? Então ele observou que justamente a força elétrica ela segue essa lei do quadrado inverso. Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, vamos supor que duas cargas estão a uma distância d, né? Se eu aumento essa distância para duas vezes a distância inicial, se a dependência da força fosse simplesmente com o inverso da distância e não com o inverso do quadrado, simplesmente a força iria ser dividida pela metade. Mas como a dependência é com o inverso do quadrado da distância, se eu dobro a distância, a força vai ser dividida não por 2, mas por 2 ao quadrado, ou seja, vai ser dividida por 4. Né? Se eu triplico a distância, eu não vou dividir a força por 3, eu vou dividir a força por 9. É assim que funciona. Da mesma forma, se eu pegar essa distância e eu dividir essa distância por 2, ou seja, eu aproximo essa carga à metade da distância, a força não vai ser multiplicada por 2, ela vai ser multiplicada pelo quadrado de 2, que é 4, certo? Então, por isso que é importante a gente entender, né, o que significa essa lei do quadrado inverso. Então, só para comentar rapidamente, né, existe uma constante de proporcionalidade aqui na lei de Coulomb, que é essa constante K. Essa constante K, ela é chamada de constante eletrostática do meio, certo? Então, cada meio material em que as cargas estão imersas vai ter um valor de K. No vácuo, que são a maioria dos exercícios de física, né, que vocês vão encontrar por aí, no vácuo, K também pode ser simbolizado por K0 e vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? Então vocês podem lembrar desse valor aqui, mas geralmente o exercício ele já fornece esse valor se vocês forem usar, beleza? Muito bem, pessoal. Então, eu encerro por aqui essa breve explicação sobre a lei de Coulomb. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam, tá? E, mais uma vez, reforçando, eu espero encontrar vocês, né, no curso. Eu espero que a gente possa trabalhar juntos aí ao longo desse curso, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.